Hoje eu quero falar com vocês sobre imigração em 2026. A pista está mais salgada do que já foi, né, do que quando eu vim para cá, ou seja, está um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas eu vou deixar aqui informações reais, informações que eu obtive e situações que eu vivi em primeira pessoa e também situações de que amigos, pessoas muito próximas também viveram em países aqui nos arredores. Meu nome é Renan Ferraz e esse é o canal Via Sincera. Antes de 2021, que foi o ano que eu emigrei para a Itália, eu tinha viajado pela França, Portugal e Alemanha no ano de 2019. E claro que no meio do caminho ali no ano de 2020, enfim, a gente teve uma pandemia, enfim, teve essa questão sanitária mundial e que mudou uma série de coisas. Mas muito além dessas diferenças que tiveram, que eu senti de 2029 para 2021, quando eu venho para esse ano, 2026, eu vejo que as coisas mudaram realmente muito. Claro que no meio do caminho tem vários conflitos acontecendo em vários lugares, mas tem muitas situações, escolhas que a União Europeia, que a Europa fez lá atrás, lá por volta de 2012, 13, escolhas relacionadas à imigração, criaram uma série de problemas que hoje esses problemas estão todos assim explodindo, né? E nós que nada temos a ver com isso, nós brasileiros, eu digo, a gente acaba também sofrendo e sofrendo as consequências por conta disso. Porque para o europeu médio, para a mídia europeia, imigração, imigrante é uma coisa só. Então, não importa se você imigrou para cá como mão de obra qualificada, se você imigrou para você estudar, se você imigrou porque você tem um ancestral que veio daqui e aí você tem direito a vir requerer, reconhecer sua cidadania, você é colocado num mesmo balaio. Principalmente você, brasileiro, que não tem um fenótipo europeu, como eu, que sou um brasileiro comum, ou seja, que não tem um fenótipo europeu, você sente sim a diferença ali no dia a dia, tá? É lógico que diante da burocracia, cara, não importa a sua cor nem nada, uma vez que você é imigrante, se você vai enfrentar a mesma burocracia. Mas a gente sabe que no dia a dia, o jogo não é o mesmo para quem, por exemplo, tem cara de europeu e que não tem cara de europeu. Na minha percepção, qual é a coisa mais gritante? O approach, por exemplo, das pessoas, da polícia nas estações, que agora tem muito mais do que nos anos anteriores, né? O tempo todo você vê 2, 3 policiais passando com aquela maquininha que ele checa, né, os documentos e tudo. É a polícia de imigração, né? Também que esse é além dessa questão da imigração aqui na Europa, eu acho que isso também tem a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que uma coisa acaba meio que contaminando a outra, né? Porque, enfim, o mundo é assim. E como me disse um policial na minha última atualização de documentos, a gente conversando sobre imigração, sobre o momento atual, e o policial ele me falou dessa maneira, ele falou assim, o mundo, a balança do mundo esteve muito tempo de um lado, então agora ela está indo para o outro lado, entende? Então ela não está balanceada, agora a gente está começando a viver o outro lado, né? Ou seja, aquelas decisões no passado, aqui da Europa, que beneficiou uma série de imigrantes como nós, que somos pessoas que queremos nos integrar, trabalhar, crescer, contribuir, também beneficiou pessoas que vieram para cá para se aproveitar de sistemas, para se aproveitar de uma impunidade, se aproveitar de benesses, né? E isso agora está pesando no sistema, o cidadão europeu médio não quer mais pagar essa conta, mas o problema é que esse boleto está caindo na nossa conta, está vindo no nosso, né? Esse é o problema. Por exemplo, mas experiências pessoais.
Muitas vezes, esse meu fenótipo aqui, por eles é interpretado como fenótipo de alguém do norte da África, como marroquino, por exemplo. E para mim não teria nenhum problema. Quando eu estava no Brasil, por exemplo, para mim não seria nenhum problema alguém falar: olha, você tem uma carinha desse povo aqui, dessa galera. Não era nenhum problema. Na Europa, na Itália, é um problema. Por quê? Muitos de grupos que cometem pequenos furtos. Gente, não é uma acusação, mas infelizmente tem muitos grupos que fazem coisas erradas que pertencem a estas origens. Então, uma vez que você é identificado de longe como alguém que pode ser também daquela origem, você invariavelmente vai ser abordado como um possível suspeito de alguma coisa, mesmo sem você ter feito nada. Isso já aconteceu comigo. Já você percebe na abordagem da polícia, não é como uma abordagem da polícia no Brasil, isso para deixar bem claro, é muito menos agressiva, muito menos truculenta, mas você percebe que tem tá todo mundo atento, né? Uma vez que eles veem lá que é Brasil, eles relaxam e conversam, até brincam. Em geral é assim, porque graças a Deus o Brasil, os brasileiros ainda são, e espero que continuem a ser bem vistos pelo mundo, né? Como um povo simpático, um povo bom. Isso falando da ótica de alguém que não tem o fenótipo europeu. Pessoas muito próximas a mim, também brasileiros, que têm esse fenótipo europeu, sofrem muito menos com isso. Ou seja, que você olha para ele e você não sabe de onde que ele é. Você acha que ele é daqui, ela daqui, ou da Espanha, ou da Alemanha, enfim, ou italiano, enfim. Você olha e por você achar que é europeu, você já está com a guarda baixa. As pessoas te olham diferente. E isso é real. Eu vivo isso no meu dia a dia aqui na Europa. Isso quer dizer que você não deve vir para cá? Não é isso. Eu acho que em 2026, se você quer imigrar, se você quer ir embora do Brasil, por, enfim, sei lá qual motivo, eu acho que você pode e deve fazer. Mas venha preparado. Ou seja, estão surgindo políticas muito mais duras para inibir a imigração. A lei mudou em Portugal, a lei mudou aqui na Itália, as leis imigratórias estão mudando em vários países, né, que pertencem à União Europeia. A Suíça está decidindo se eles vão se fechar ainda mais ou não, né? Então, o jogo está virando. E é importante que, se você quer ainda fazer isso em 2026, 2027, você saiba que o jogo tá assim, que a pista tá mais salgada do que o comum. Vou deixar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho um grande amigo meu, preparadíssimo, profissional excelente. Ele imigrou para a Alemanha. Cara, fluente em alemão, qualificado, emprego ótimo, ganhando bem, ou seja, com possibilidades de ter realmente uma vida muito legal na Alemanha. Se deparou com um povo extremamente hostil, simplesmente pela sua aparência. Aí ele abria a boca, aí a coisa mudava um pouco. Mas muitas vezes ele era já julgado de cara pelo seu aspecto, né? Ou seja, por não parecer europeu. Ele era um pouco como eu, assim. Algumas diferenças, como sempre, mas mais para cá que para lá. Eu posso falar para vocês, a Europa está desse jeito. Sempre foi assim, na verdade, mas hoje em dia, por essas questões políticas, está muito mais sentido, né? Eu estou sempre de olho. Se eu acho que a coisa começar a ficar muito estranha, cara, amanhã eu estou aí no Brasil. Para mim não tem problema nenhum. Não vou me sentir um perdedor, não vou me sentir que eu larguei um sonho, nada disso, cara. Eu vim de um lugar bom, tinha uma vida legal, uma vida tranquila no Brasil, trabalhava como todo mundo, mas tinha uma vida boa, por assim dizer. Enfim, o Brasil tem os problemas que a gente sabe, mas é o nosso lugar, é o nosso país, a nossa terra. Você será sempre acolhido, né? Espero, no seu país. Mas na Europa de 2026, não.
E aí tem uma outra questão. É claro que imigrante, não importa se você é branco, preto, enfim, não importa. Diante da burocracia do Estado, você será tratado igual. Mas esse vídeo é para falar que na vida prática, na vida real, não é assim. Então, se eu posso deixar aqui um conselho realmente se prepare, né? Porque eu sinto, para mim, a diferença que eu sinto é que, pelo fato de eu falar bem a língua, né? Por exemplo, é uma coisa que me ajuda no dia a dia quando acontecem, quando eu me deparo com alguma adversidade do gênero, eu consigo ali me arranjar, consigo sair de situações, consigo resolver a questão até com uma certa facilidade por conta disso, por dominar a língua. Então, não importa para onde você vá, domine a língua, se prepare nesse sentido. Claro que o preparo financeiro é imprescindível, mas estar psicologicamente preparado e saber a língua, né, do local para onde você vai, pelo menos ali, tem um nível legal, cara. Eu diria de verdade, um B1, assim, um B1 pertence a essa escala, né, europeia de qualificação de línguas, ligada à compreensão, escrita, fala, né. Então o nível B1 seria ali um intermediário, né, intermediário mesmo, não, sabe, portunhol, italianês, né. Por exemplo, antes da lei agora da cidadania italiana mudar, né, para descendentes de italianos, não tinha limite de geração. Então muita gente vinha para cá, às vezes a pessoa tinha um trisavô que era italiano, e por ter esse trisavô italiano, ela conseguia fazer documentos italianos e ser reconhecida como cidadã ou cidadão italiano. Qual que é o problema? O problema é que essas pessoas não tinham exigência de aprender a língua e de passar por um sistema, pelo sistema educacional italiano. Então, o que acontecia é que essas pessoas vêm, elas têm todos os direitos de um cidadão italiano, mas quando ela abre a boca para falar, ela parece um cidadão daqui italiano, mas quando ela abre a boca para falar, ela muitas vezes é discriminada, porque fala mal o italiano, mas por essas questões, porque o próprio sistema já é errado nesse sentido, porque é lógico que eu acredito que uma pessoa que tem o sangue italiano, não sei o que, deve ter essa possibilidade de vir reconhecer a sua cidadania. Mas eu também entendo quando o italiano médio critica essas pessoas que vêm, não aprendem a língua, mas elas gozam de todos os direitos, né? E por isso elas vão criando pequenas bolhas, quase que pequenas colônias, né? Tem regiões aqui da Itália, pequenas comunes, cidadezinhas, que tem uma quantidade enorme de brasileiros e todo mundo ali se ajuda, porque é quase que como eu disse, uma colônia, assim, um clã, né? E isso também é um problema, sabe? Quer dizer, aqui eu estou falando de diferentes lados do prisma, mas o problema no geral para eles é o mesmo, é imigração. Eu acho que quando eu vim em 2019, desculpa, quando eu vim para cá em 2019, eu viajei pela França, Portugal e Alemanha nessa viagem de 2029, não tive problema algum. Mesmo na Alemanha, estava muito bem os dias que eu passei. Eu ainda passei os meus dias no sul da Alemanha, né? E foi muito legal. Fiz umas viagens, conheci vários lugares, cidades. Portugal, muito bem tratado. Sim, não tenho o que dizer. Na França, mesma coisa. Eu também viajei pelo sul da França. Em Portugal, fiquei em Lisboa. Não tive nenhum tipo de problema ligado a isso, ligado, sabe, a xenofobia, preconceito com imigrantes. Nada disso. Nada disso. Mas hoje, em 2026, eu sinto isso, inclusive, dentro já de um país que eu estou há muito tempo. Eu acho que o recado final desse vídeo não é para te meter medo, né? Eu acho, repito, se você tem vontade, se você quer estar se preparando para isso, venha, mas venha preparado para uma Europa menos amigável, mais hostil. Por isso que você tem que estar realmente mais preparado com língua, mais preparado financeiramente.
se possível, mais preparado até no nível de network. Eu sei que é uma coisa que parece utópica, mas existem grupos aí de redes sociais que você pode se conectar, caso você já não venha com emprego garantido ou não venha para estudar, no caso. Basta saber que a pista tá salgada, mas não tá impossível, sabe? Não tá impossível, mas tá difícil. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo é de alguma maneira útil para você, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você acha que pode ajudar, que pode, enfim, dar um start aí, né, nas novas etapas. E por hoje é só. Valeu!